intercessão de guerra para a família. Eu quero traduzir isso como alguém que quer ensinar você não só a gritar ou falar com o mundo espiritual, mas a vencer no mundo espiritual. Então, receba essa palavra, receba essa revelação da palavra de Deus, com todo cuidado e com todo carinho, porque isso aqui vai determinar vitórias na sua vida. Acho que eu já falei aqui uma vez, não nasci no lar cristão, nasci num lar meio idólatra, meio ateu. Minha esposa nasceu numa casa em que ela foi, durante toda a sua infância, adolescência e juventude, filha de mãe de santo. Então o que eu vou falar aqui é aquilo que eu aprendi com a Bíblia e aquilo que eu aprendi muito mais na minha vida pessoal do que nos livros que tratam de intercessão, e tem livros muito bons nessa área. Mas eu quero ensinar você a vencer sob a ótica da Escritura Sagrada. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15:30 fala de guerra, oração de guerra. Combatais comigo, combate, nas vossas orações por mim a Deus. Existe um texto famoso, de Ezequiel 22, de 23 em diante, que diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, disse-lhe a terra de Israel: tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, os seus sacerdotes transgridem a minha lei, os seus príncipes no meio dela são como lobos, contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e necessitado. Busquei entre eles, diga assim, um homem. Aponta para mim assim, um homem. Eu busquei um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Se há algo que impede Deus de trazer juízo, é a intercessão. Está dizendo aqui que os profetas, no meio dela, se corromperam. Ele diz que os sacerdotes transgrediram a lei, os príncipes são devoradores, o povo. Gente, entenda isso. O que ele está dizendo é o seguinte: nós podemos ter a pior situação sacerdotal do nosso país. Pensa um sacerdócio corrompido, não é assim. Pensa profetas que profetizam mentiras. Pensa um governo caótico, brutal, violento, assassino. E diz que isso não é problema não. Sabe qual é o problema? É quando não existe o intercessor. Se corromperam os profetas, os sacerdotes, os príncipes, o povo. E ele buscou alguém na brecha e não encontrou ninguém. Quando Deus conversa com Abraão nos carvalhais de Manre, ele fala o seguinte: esconderei eu de Abraão o que eu vou fazer? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles subiu até mim. Ele conta para Abraão, e ele sabe que Abraão tem alguém que ele ama que está lá, é Ló. E Abraão começa a interceder e diz: se tiverem 50 justos, só vai destruir a terra, o justo com o injusto, longe de ti, Senhor. Ele começa a dar um sermão em Deus. Tiverem 45, 40, 30, 20, 10, e ele para ali. A intercessão daquele homem, ele nunca falou de Ló, nunca. Mas no capítulo 19, Deus diz assim: então, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou da oração de Abraão, uma oração que ele nunca fez, e mandou 2 anjos para tirar Ló e sua família. Tem muita gente
muita gente que nós amamos e que estão desviados, que só não morreram, que só não foram destruídos, que só não foram arrasados por causa da intercessão de um pai, da mãe, de uma avó, de um crente que está aqui. Isso não é brincadeira. Então, quando se fala em que Deus busca intercessores, eu primeiro quero mostrar como é que a intercessão funciona, porque existe nela um princípio de proteção. Em Romanos capítulo 8, 33 diz: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão enfrenta as acusações e sentenças contra os filhos de Deus, e a intercessão clama por perdão e misericórdia. Você quer orar a Deus? Quando você orar por você, quando você orar, eu acho interessante o povo que não ora. Deus é a pessoa mais empolgante que existe. Eu não consigo ficar sem falar com Deus, não consigo ficar. Mas tem gente que não sabe falar com Deus. Ele está distante de Deus e trata Deus como se fosse um chefe, um empregado, um sujeito muito ruim, um punidor, um castrador. Quando na verdade Deus é maravilhoso, gente. Assim como o Oriente dista do Ocidente, Ele afasta o pecado de nós. O nosso Deus não é um Deus vingativo. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele se arrepende. Eu vou destruir a Síria. Vai lá e avisa Nínive que vou acabar com a raça deles. Gente, Deus faz questão de, antes de destruir a pessoa, avisar: eu vou te destruir. Ele não deixa a gente cego. Ele não vem assim. Gente, o pecado da Síria era terrível. Nínive, eles matavam com requinte de crueldade. Eles adoravam ali demônios de uma maneira mais perversa que existe. Esse homem, ele é mandado por Deus, e ele prega sem nenhuma compaixão, e diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é a pregação do profeta Jonas. Jesus diz o seguinte: ai de ti, Cafarnaum, tu subirás ao céu? Em verdade te digo que tu descerás rápido ao inferno, porque naquele dia, no dia do juízo, Nínive se levantará, porque eles creram na pregação do profeta Jonas, se arrependeram. O intercessor é alguém que clama pela misericórdia, pela compaixão e pelo perdão. Eu, quando quero orar por alguém no mundo espiritual, não tem distância não. Eu digo: meu soldado vai, ele vai, digo vem, ele vem, digo faz, ele faz. Não existe no mundo espiritual distância. Você quer orar por alguém, imagina o nome de uma pessoa aí que está distante do Senhor: Paulo, Pedro, João, Joaquim. Quando você orar, fale em voz audível, diga assim: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Senhor meu Deus, leva uma voz de arrependimento para o Paulo, para o Pedro, para o Joaquim. Usa o nome que você conhece. Diga: Espírito Santo de Deus, convença aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, traga de volta. Você tem um marido distante, você tem uma esposa enlouquecida, cite o nome dela: Senhor Deus. Diga assim, vou dar um exemplo aqui: Cássia, Cláudia, pronto. Diga assim: Cláudia, aonde você estiver, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, volte para casa, volte para o Senhor. Nós somos muito tímidos ao orar. Tem a turma da oração silenciosa. Eu não aguento isso não, gente. Eu não aguento isso. A Bíblia manda você orar em secreto, não orar em silêncio. Número 2, a intercessão, ela avança além dos limites, ela penetra. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa delas. Veja bem,
Havia um bloqueio espiritual. A Bíblia diz que um príncipe da Pérsia impedia a resposta do Senhor, impedia a comunicação com Deus. Mas a intercessão é uma ação de fé que acontece no mundo físico, eu estou aqui falando, mas que penetra, que afeta, que influencia e que mobiliza o mundo espiritual. Abraão orou, Deus mandou anjo. Daniel orou, Deus mandou anjo. Querido, olha para mim aqui. Vou fazer uma conta simples de matemática para você aqui. Um terço dos anjos se perderam, não é isso que a Bíblia diz? Então, quem está do meu lado são 2 terços. Para cada demônio que tem, existem 2 anjos em meu favor. Apela para o mundo espiritual. Quando o Salmo fala, o Senhor acampa os seus anjos. O anjo do Senhor está acampado ao redor. O diabo pode estar ao derredor, mas ao redor está o anjo do Senhor. Em quadros de endemoniamento graves, quando eu vejo que o negócio está pegando fogo, eu digo: Senhor, em nome de Jesus. Eu não falo com anjo, não. Quem fala com anjo é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que move os exércitos de anjos. Eu digo: Senhor, dá ordem aos teus anjos a meu favor agora, e liberta essa pessoa. Gente, nós pegamos uma moça, ela pegou uma chave, ela ficou tão endemoniada que ela pegou uma chave grande de carro, ela enfiou aqui, ó, dentro da carótida. Tão endemoniada que ela ficou, um espírito de morte. Enfiou, falei: Senhor, manda os teus anjos, meu pai. Ela, jogou a chave fora. A gente nunca mais achou a chave. Caiu no jardim da igreja. Nunca mais nós achamos a chave. Deus, Ele ouve e a intercessão penetra no mundo espiritual. Número 3, o princípio do enfrentamento espiritual. Em Lucas 22, 31 e 32, ele diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A intercessão colide violentamente com as forças opostas de Satanás através da batalha espiritual. A intercessão, querido, uma voz que você levante por você, pela sua vida pessoal, pela sua vida emocional, pela sua vida afetiva, pela sua vida sexual, pela sua vida familiar, pela vida dos seus filhos, pelos seus negócios. A intercessão, ela colide, ela atropela, ela joga para longe todas as intenções das trevas contra você. Número 4, princípio da misericórdia. Êxodo 32 diz: agora pois deixa-me, para que meu furor se acenda contra ele, e eu consuma, eu farei de ti uma grande nação. Moisés se coloca corajosamente entre os juízos e pecados, diz: não, Senhor, o que aquele povo do Egito vai falar? Que o Senhor tirou ele de lá para matar ele aqui no deserto. Ele está preocupado com a honra do Senhor. Vão ficar falando mal do Senhor. Existe misericórdia do Senhor para Ele dar, mas você vai precisar interceder. A intercessão pode começar por você. Em Lucas, em João capítulo 17, Jesus, os primeiros 5 versículos, ele intercede por Ele mesmo. Depois ele começa a interceder pelos discípulos e para aqueles que viriam, que somos nós. Começa a orar por você, e depois a tua oração vai atingir, vai trazer misericórdia sobre os outros. Princípio da recompensa pessoal. Gente, eu estou orando, pastor, e ninguém ora por mim. Calma. Jó 42:10, mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíram. O intercessor colhe todo o amor que semeia. O mundo espiritual é o mundo de semeadura, querido. Você semeia, você colhe. 2 Coríntios capítulo 8 diz: aquele que semeia com fartura, colherá com abundância. Ah, pastor, estou gastando tempo. Não está. Tudo que foi construído na minha vida foi construído com oração. Tudo com intercessão, com clamor. Princípio da libertação. Êxodo 3, de 7 a 10, o Senhor disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi seu clamor. Como? Eu não consigo ler aqui. Conheço seu sofrimento, por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir desta terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel. Chama atenção para as injustiças e convida o Senhor para reagir
em sua defesa. Gente, a intercessão é algo que chama Deus para uma situação de aprisionamento, como aconteceu no Egito. Então você tem que entender que a sua oração, a gente acha assim, não é a oração do pastor. Eu acho interessante isso. Eu chamo o povo para orar, o povo não vem, mas se eu chamo assim, eu vou orar por você, faz fila. Tem gente que eu falo assim, vamos orar, e diz, não tenho nada para orar não, então ora por mim. Já que você não quer orar por você, ora por mim. Gente, existe, entenda o que eu vou dizer aqui com todo carinho. Existe sangue da cruz sobre você. Não há mais separação entre você e Deus, não. Quando você fala, Deus te ouve. Eu precisava de uma cadeira aqui solta. Alguém pode trazer uma cadeira solta para mim? Um banquinho? Não precisa ser nada, pode ser o banquinho da bateria aqui. Pronto, o irmão vai trazer. Obrigado, querido, obrigado. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Isso, obrigado. Você pode vir aqui? Bota o banco aqui, por favor. Por favor. Agora senta nele, por favor. Qual é o seu nome? Marco, você agora é pecador. Você é um pecador. Você é que nem eu e como qualquer um aqui. Você é um pecador. Dá tchau para a turma. Dá tchau. Ele está vivo, gente? Dá tchau para ele também, ué. Só que ele é pecador. E o salário do pecado, o que é, gente? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Dá tchau para a turma. Ele está vivo, gente? Mas está sentenciado à morte. Nos Estados Unidos, é muito interessante. Nos Estados Unidos, a pena capital é a pena de morte na cadeira elétrica. Você sabe que Jesus não morreu na cadeira elétrica, ele morreu na cruz. Mas vamos exemplificar aqui. Pastor Leandro, aproveita que você está em pé, tá bom? Deixa esse copo com quem você deixar. Pega essa Bíblia preta aqui, por favor. A Bíblia preta, isso. Traz aqui. E pega aquela outra Bíblia vermelha. Vermelha aquela Bíblia ali? Marrom? Traz aqui também. Chega um pouquinho para trás aqui, pecador. Isso. Aqui tá bom, aqui tá bom. O salário do pecado, o que é? Fica aí. Dá a Bíblia preta aqui. O salário do pecado é o que, gente? Morte. Ele vai morrer. Mas eu amo ele de tal maneira, vamos fazer uma ilustração aqui que eu sou Deus, só uma ilustração. Eu amo ele de tal maneira que eu digo assim, você não vai morrer não, pecador, eu te amo. O meu filho vai morrer por você. Vem cá, Jesus. Aí vem Jesus. Pastor, hoje Leandro é Jesus. Fica aqui de frente para mim. Está aqui Jesus. Perfeito, santo, justo. Está entendendo? Isso aqui simboliza o seguinte, segura aí. Perfeito, justo e santo. Esse daqui, imperfeito, injusto e ímpio. Fica em pé de frente para Jesus. Esse aqui não vale nada. Pecador miserável. Esse aqui é filho de Deus, nunca pecou. Esse aqui é ímpio, olha aqui. Ele é pecador, ele é miserável, ele é iníquo. Esse aqui é santo, perfeito e justo. Só que numa aliança, aquilo que é dele passa para ele, aquilo que é dele passa para ele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, é suave meu fardo, é leve. Numa aliança, o que é dele passa para ele. Ele é perfeito, santo e justo. Ele é imperfeito, ímpio e injusto. Quando ele faz uma aliança com Jesus, segura o pecado dele aí, Jesus. Jesus segura o pecado do pecador e dá para ele o que, gente? Santidade. Pulou, calma, pastor. O pastor está apressado. Santidade, justiça e pureza, entenderam isso? Ele é pecador, mas recebeu o que de Jesus? Diga assim, santidade, justiça, perfeição, perdão. Jesus nunca pecou, mas recebeu o que? Pecado, iniquidade e injustiça. Aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz isso, que Jesus não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não pecou,
mas o salário do pecado é a morte. E quando o juízo contra o pecado vai atingir o pecador mostra o que para mim? O sangue. Então ele está livre do pecado. Então quem recebeu o pecado? Aquele que não pecou. Então Jesus, senta aqui. Jesus não morreu numa cadeira elétrica. Jesus vai morrer. Morre aí, Jesus. O castigo que traz a paz para esse homem aqui veio sobre. Esse aqui não era o filho de Deus? Ele não é meu filho amado em quem me dá prazer? O que acontece? Agora esse daqui me dá a mão. Sabe o que esse aqui é? Agora ele é meu filho. Eu estou falando de você mesmo. Eu não vou abandonar ele nunca mais. Eu vou caminhar com ele todos os meus dias. A minha porção do meu espírito está sobre ele. A mesma autoridade que Jesus tinha, ele tem. Os mesmos benefícios que Jesus tem, ele tem. Por quê? Porque ele fez uma aliança com meu filho e agora eu o tomei como meu. Agora eu vou caminhar com ele, ele vai ficar na minha proteção, no meu cuidado, no meu amor e na minha palavra. Entenderam isso? Então presta atenção. Assim como Jesus orava, e ele diz assim: Pai, o Senhor sempre me ouve. Agora ele ora e eu sempre vou ouvir. Fala comigo. Pai, o Senhor me ouve? Estou te ouvindo, viu? Vem cá, encosta a cabeça aqui. Descansa. Eu vou cuidar de você. Você entendeu que eu vou cuidar de você? Amém. Vocês estão entendendo isso, gente? Então não há razão para você não orar. Não fique imaginando que Deus te ouvia porque você era bonzinho. Não, Deus não te ouvia porque você não tinha o sangue. Agora você tem a marca do sangue. O véu se abriu e quando você fala, Deus te ouve, querido. Você entendeu agora? Então dá uma salva de palmas para os dois que eles vão voltar. Quer que eu desenhe? Desenhe. Então quando se fala sobre o clamor do justo, você fala assim: não, pastor, mas eu não sou justo. Você foi justificado pelo sangue da cruz, querido. Você é chamado de justo agora. Você é chamado de santo. Sabia que você é santo? É. Você é um santo varão. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja, para que estes orem sobre ele, unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, diga, de um justo, é poderosa e eficaz. Elias, ele pega o exemplo de Elias. Era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro, o seu caminho salvaria a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Pastor, o que isso tem a ver com intercessão? Tem tudo. Porque fala que existe um poder na oração intercessória, chama-se poder de autoridade, o poder do justo, a autoridade espiritual da oração de guerra. Mande chamar os presbíteros da igreja, orem sobre ele e unjam com óleo. A unção é símbolo da presença do Espírito de Deus. Não despreze isso. Não despreze a unção com óleo, não despreze isso. A unção com óleo é bíblica, era veterotestamentária, mas também é neotestamentária. E não tem só aqui, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 6, também cito, e toda a palavra é confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Vocês vão orar sobre eles e vão ungir com eles. Então a primeira coisa que você tem que entender é que se você vive numa igreja e você tem um pastor, você tem algo chamado cobertura espiritual. Diga, cobertura espiritual. Êxodo 17 diz: fez Josué como Moisés lhe disseram, a gente já leu o texto, pelejando contra Amaleque. A mão dele, de Moisés, ficava o que, gente? Ficava estendida. Eles venciam ou não venciam? Venciam.
Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, diga pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, diga sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo, ao fio da espada. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, ou Jeová Nissi. É daí de Êxodo 17 que vem a expressão: o Deus da minha vitória, o Deus da minha bandeira. Então entenda uma coisa aqui, quando se fala de intercessão, a primeira coisa que você tem que entender, que é um ministério de guerra. Pelejando contra Amaleque, você não vai ter sossego. A intercessão não para. O ministério de intercessão, ele penetra em todas as áreas. Uma intercessão de um pai, a intercessão de uma mãe, ela funciona no tempo da batalha, no tempo da guerra. Nós precisamos aprender a liberar palavras do mundo espiritual que atinjam, que favoreçam, que abençoem a nossa descendência. Pastor, eu não tenho filho, então comece a orar agora, porque eu orar para meus filhos antes de tê-los. Eu oro pelos meus netos antes de tê-los. Eu oro pelos meus bisnetos antes de tê-los. Eu oro sobre assuntos, eu e meu pai, que está no céu, ministeriais, que você nem imagina, mas no futuro você vai ver, olha onde é que o pastor chegou. Por quê? Porque existe um canal aberto. Então a oração, gente, de intercessão é um ministério de guerra. Agora existe peso na intercessão? Claro que existe. As mãos de Moisés eram pesadas, não é moleza. Você vai chegar em casa morto de cansado, você trabalhou o dia inteiro, você tomou bronca de chefe, você teve um dia difícil, chegou uma conta que você não esperava, chegou um imposto que você não alguém manda uma carta para você, alguém comparece, a promotoria, o juizado manda para você comparecer para resolver um problema jurídico, seu filho traz uma notícia triste, você recebe um diagnóstico contrário. Gente, isso pesa. A intercessão, gente, cansa a gente. Agora, o ministério de intercessão é um ministério que vive em unidade. Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Quando o ministério de intercessão diz assim: quarta-feira é dia de santa convocação, nós vamos jejuar, nós vamos orar e nós vamos clamar. Vocês oram pelos pastores de vocês? Vou falar para vocês uma coisa: se o seu pastor no domingo pregar mal, a culpa é sua. A sua. Hoje o pastor não estava no óleo, ele não estava no azeite. Tem gente que vem para o culto e acha que culto é clube. Eu não estou exortando sua igreja, pastor. Não estou dando bronca em vocês. Vem, não cito o nome de pastor Salmo, de pastora Cássia, de pastor Leandro, não cito o nome do pastor Adriano, do pastor Roberto, não cito o nome do seu líder e quer receber a bênção. Querido, o que você ora para o seu pastor? Não precisa nem levantar a mão. Mas quando eu faço esse treinamento da igreja de intercessão, eu boto o pastor aqui em cima. O que você quer para ele? Aí todo mundo espiritualiza. Uma unção, um dom diferente, uma palavra profética, uma palavra de bênção. Gente, ore para ele como se eu orasse por você. Ore pela vida sentimental dele e da pastora Cássia. Ore pelos sentimentos dele com relação aos filhos deles. Ore pela vida financeira dele para que Deus abençoe. Você vai orar pela vida espiritual? Claro. Ora pela vida de intimidade. Ora para que Deus cancele seus medos. Ora para que Deus retire as ameaças. Ore para que Deus cale a boca dos seus adversários. Davi orou: Senhor, costura a boca dos meus inimigos. Você acha que ser pastor é moleza, gente? Gente, a gente sofre. Você dá tudo para a ovelha, você corre atrás, você se esforça, você visita no hospital, você manda cesta básica, você intercede, e no final ele fala assim: esse pastor não tem unção, eu vou embora, eu vou para outro ministério, e racha a igreja, ainda leva um monte, e sai falando mal, e publica no Facebook, e fala mal no Instagram e na rede social, e cria grupo de WhatsApp para fazer fofoca. Gente, isso é muito dolorido. Vocês têm que orar pelos pais de vocês.
Você quer que seu pai se converta, você quer que seu marido se converta, você quer que seus filhos se convertam, mas você é incapaz de orar por ele. A intercessão, gente, tem que viver em unidade. E se o ministro de intercessão, se a líder da intercessão, gente, eu ministro de intercessão num sábado inteiro, a gente começa às 8 da manhã, vai terminar às 10 da noite, porque a gente tem que ensinar princípio que a gente esqueceu. Você quer que seu filho seja uma bênção? Ore então. Mas não, você quer discutir, você quer brigar, você quer bater boca, você quer cortar o carro, você quer cortar a mesada, você quer fazer mal, você quer dar chinelada, que tudo isso é disciplina, mas não funciona como a intercessão. Número 4, a perseverança da intercessão. Ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. Eu gosto do Salmo 18. Salmo 18, Davi fala o seguinte: eu persegui meus inimigos e os alcancei, e eu só voltei quando eles estavam destruídos debaixo do meu pé. Gente, tem gente que desiste muito fácil, mas muito fácil. Eu fico imaginando aquele menino lá, está o profeta Elias orando, ele fala assim: sobe para ver se vem a nuvem. Ele não vem não, então sobe lá 7 vezes. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Tem gente que vem na igreja, vem um domingo, pastor, não aconteceu, eu não volto mais. Que ele desiste. Quando a Bíblia fala em Lucas sobre aquela mulher, a viúva persistente, ela foi lá e ela importunou o juiz iníquo. E juiz iníquo não é Deus. Gente, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele vai depressa ouvir a sua voz. Então eu só posso parar de orar quando a bênção chegar. Eu não posso desistir. Meu pai não se converteu, minha mãe não se converteu, eu vou orar até o fim, mas eu não vou desistir. Querido, lança uma palavra de bênção. Eu estava ensinando uma moça, o marido dela foi embora, foi capturado, foi sequestrado por um espírito de sensualidade. Gente, aquela mulher fez um trabalho, o moço mais ou menos na igreja, a mulher crente, o moço mais ou menos. Ela seduziu o homem de tal maneira que ele largou o homem. Eu ensinei ela a orar. O que Jesus fez quando ele chegou diante, não estou pregando heresia não, diante da figueira? Ele amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou ou não amaldiçoou, gente? Nunca mais nasça fruto de ti. A gente não deve amaldiçoar as pessoas não, mas você pode lançar uma palavra de derrota a uma circunstância. Em nome de Jesus, eu desautorizo essa perversão na vida dele, na vida dela. Eu desautorizo essa aliança iníqua de sexualidade pervertida. Eu desautorizo toda voz de sensualidade, de sedução na vida dele, na vida dela. Querido, o teu filho está namorando uma menina, a tua filha está namorando um rapaz que não é crente, e você não concorda, lança uma palavra de derrota. Não é sobre ele nem sobre ela não, querido. É sobre esse namoro que está afastando ele do altar. Vocês estão entendendo isso? A gente tem que aprender a reagir, e a gente tem que aprender a perseverar. E eu só paro de orar quando acontecer, porque existe eficácia na intercessão. Josué desfez Amaleque, seu povo, a fio da espada. Gente, um dia, na igreja, essa mulher orando, em nome de Jesus, eu tenho uma aliança com aquele, ela contando, não sou eu que tenho, é a moça, estão entendendo? Eu tenho uma aliança com ele, que foi celebrada no altar, e eu retiro aqui toda cegueira, toda surdez, todo coração endurecido. Um dia no nosso culto, gente, cara, essa mulher orou com a gente uns 2 anos. Esse homem que estava tendo um caso extraconjugal, perdeu tudo. Pensa o sujeito que ficou na miséria. O espírito de sensualidade, ele anda junto com o espírito de morte. Ele vinha para o culto, ele não entrava na igreja. Ele ficava dentro de um carro e ficava assistindo um filme numa espécie, naquele tempo não tinha tablet, era um computadorzinho menorzinho, um laptop menorzinho, eu não esqueci o nome daquilo lá. Ele vinha, baixava o filme, ficava vendo o filme na porta da igreja, mas ele não entrava. Gente, um dia, ele entrou na igreja, eu nem vi que ele estava no culto, eu nem fiz o apelo, ele veio chorando, gritando, me perdoa, se ajoelhou aqui, entregou a vida a Jesus. Ele hoje é ministro de missões na minha igreja. Você tem que aprender que a intercessão, ela é eficaz. Número 2, o teatro de operações, aonde acontece, o teatro de operações é um ambiente da guerra. O Senhor levantará a armadura espiritual, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Existe
armadura espiritual. Quando Davi vai lutar contra o gigante, gente, aquilo era espiritual ou não era, gente? Claro que era. O exército de Israel estava amedrontado. Golias, em 1 Samuel 17, fixava a afronta. É um só. Se eu ganhar, vocês vão me servir. Se você ganhar, a gente vai servir vocês. Davi chega e fala assim: eu vou lutar. Ele ouve o gigante falando. Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu? Ele ouve. Ele fala: eu vou lá. Sabe o que dizem para ele? Dizem que ele não tem, sabe o quê? Patente espiritual. Ele ouve e fala o seguinte: quando ele chega, o endemoniado filisteu, porque aquele cão estava endemoniado, ele diz: sou por acaso um cão para que venha com paus e pedras? E a Bíblia diz que ele o amaldiçoou pelos seus deuses. Mas Davi, ele diz assim: tu vem, ele também sabe que é espiritual, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Gente, a armadura espiritual quem toma é você, não é o pastor que te dá. Quem toma é você. Tomai toda a armadura de Deus. É você que tem que se fortalecer. Não joga a culpa para ninguém. E não adianta querer ir com a armadura dos outros. Não adianta. Davi não aceitou a armadura de Saul. Eu não vou com essa lata velha, não. Ele pegou 5 pedras, um alforje e sua tiradeira. Quando a gente fala sobre armadura espiritual, querido, o ministério de intercessão é uma tropa preparada para a guerra. Por que eu sou da intercessão? Por que eu intercedo pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho? Por quê? Porque eu sei que o diabo é o meu adversário, ele brama como um leão buscando quem possa devorar. Então entenda, vistam toda a armadura de Deus. Número 2, o ministério de intercessão tem uma pontaria certeira. Para de orar errado. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra principados, potestades, poderes das trevas e ossos espirituais. Levante sua mão. Diga em nome de Jesus: eu cancelo toda obra, todo espírito de morte, de confusão, de suicídio, de derrota, de depressão, de enfermidade, de loucura, de miséria. Espírito das trevas, sai da minha casa, saia da minha vida, saia do meu casamento, saia do meu ministério, saia dos meus negócios, sai da vida do meu filho. Espírito de frieza, de confusão, de guerra, sai da minha casa, em nome de Jesus. Começa a andar na sua casa. Eu comecei a andar na minha casa assim. Minha esposa acendia a vela, botava olho de boi atrás da porta, acendia incenso, tinha um altar. Peguei óleo, a Bíblia diz o quê? Onde eu boto a planta no meu pé, de quem? De quem é? É meu, será teu. Gente, ela ia dormir. Sabe quando a pessoa dorme que ela cai que ela dá? Botava óleo no meu pé, eu lambuzava a casa inteira e começava a andar em casa. Eu pedia, eu falava assim: chefe, eu estou precisando passar em casa, que eu tenho algo importante. Não estou mentindo, não. Eu tenho algo importante para fazer. Ele: vai lá, daqui a pouco eu volto. Eu ia para casa, eu morava pertinho de casa. Eu orar em casa. Eu chegava naquele altar de ídolos que escondem demônios, em nome de Jesus de Nazaré. Um por um aqui vocês vão cair, como Dagon caiu diante da arca do Senhor, assim também vocês vão cair em nome de Jesus. Todo espírito de mentira. Gente, eu comecei a ungir a porta de casa, eu comecei a caminhar dentro da minha casa e dizer: nem espírito imundo aqui é ilegal, isso aqui é território do Espírito Santo de Deus. Essa casa é casa de paz, é casa do Senhor. Gente, eu estou lutando com as trevas. Chegava a minha esposa, doçura. Você faz massagem nos pés da sua esposa todo dia? Faça para você ver se você não. Ela pode ser macumbeira, ela pode ser idólatra, ateia. Ela vai falar: não, esse Jesus é bom demais, mudou a tua vida. Querido, ela vai chegar em casa, a louça tem que estar lavada. Eu fiz isso. A roupa dela passada. E naquele tempo,
Quem passava roupa era eu. Ela não sabia passar, eu aprendi no quartel. E ela tinha uma calça de prega, que eram 7 pregas de cada lado. Tudo arrumadinho. Gente, você está pensando que a minha luta é com ela? Ela é o amor da minha vida. Ela meu amor, me aprenda. Eu chamo, vem cá, me aprenda. Agora, aquele espírito que enganava ela, em nome de Jesus, eu calo a tua boca. Eu costuro toda a boca demoníaca, toda voz contrária ao Espírito Santo. Eu não quero na minha casa, sai daqui. Vocês entenderam como é que você faz guerra, querido? Agora, você quer continuar com timidez? Se você sair daqui e falar, que palavra boa, e não botar em prática, eu vou ficar muito triste com você. Deus está te dando armas de guerra para você vencer aqui hoje. O ministério de intercessão está preparado para resistir aos ataques do diabo, para que possais estar firmes contra a astução do diabo. Gente, ele é astuto. Ele é astuto. Vai chegar uma hora que teu filho vai chegar nervoso, com a cabeça quente. A resposta branda desvia o furor. Não brigue com seu filho. Não fique. Ame ele. Ame ele. Ele chegou e reclamou. Pede perdão. Você sabe pedir perdão? Vira para quem está do lado da tua esposa aí, teu marido. Diz assim, você me perdoa. Diz assim, você tem razão. Eu pisei na bola mesmo. Você me perdoa? A mesma coisa você vai fazer com seu filho. Mas pastor, eu tenho razão. Deixa a razão de lado. Diga assim, peça perdão. Se humilhe. A Bíblia não erra. Os humilhados são o que, gente? Os humilhados são o que, gente? Se humilhe. Eu me humilho. Chegou reclamando, você me perdoa? Você quebra ele, quebra. Porque ele quer achando que você vai brigar. Não, você tem razão. Eu posso reparar quanto eu tenho que pagar? Eu posso reparar isso? Peça perdão. Se você pedir perdão, teus filhos voltam, sabia? Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser mandão. Deixa de ser violento. Abençoe. O ministério de intercessão conhece os alvos da investida do inimigo, para que possais resistir no dia mal. E o ministério de intercessão tem uma poderosa arma de ataque, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Eu tenho um DVD, quem faz comigo o estágio de guerra, um CD, aliás, da Bíblia. Então eu coloco, aí vou viajar 3 horas, 4 horas, ou então 15 minutos, eu coloco o DVD da Bíblia, e fico ouvindo a Bíblia. Normalmente eu duro no carro, eu escuto o Novo Testamento em torno de 15 a 20 dias. Você ouve o Testamento, você sabia disso? O Novo Testamento você ouve ele inteiro, em 12 horas. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Inteiro. Pode botar o DVD para rodar, bota 8 da manhã, que 8 da noite você já ouviu o Novo Testamento inteiro. Eu me encho de quê? Da palavra de Deus. Na verdade, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E por último, o modus operandi, isso aqui eu vou passar porque não vai dar tempo. A vitória da oração de guerra, a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor levantará, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Patente espiritual. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É aquela pessoa que diz assim, pastor, o senhor não conhece minha família, o senhor não conhece minha esposa, o senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece meu filho, ele é teimoso, ele é nervoso, ele é violento. Está aqui, ó. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes, eu livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinge com golpes. Você vê que ele atinge com golpes. Cale-se, queima, 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 em nome de Jesus, queima. Todo espírito imundo queima. Atinja com golpes, não seu filho, não sua esposa, não seu marido, não a sua sogra, não seu chefe, não seu empregado. Atinja com golpes o mundo espiritual, até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou, diga o Senhor que me livrou, das garras do leão
e das garras do urso me livrará das mãos do filisteu. O ministério de intercessão defende o rebanho do Pai. Você é protetor na sua casa. Homens, eu estou falando com homens. Você é o sacerdote na sua casa. Se a sua mulher ora mais do que você, significa que há um desequilíbrio aí. Você é o sacerdote. É você que pega na mão dela e fala assim: para tudo e vamos orar. É você que pega na mão dos seus filhos e fala assim: vão para a escola bíblica dominical. Vamos para o grupo familiar. É você, marido. Você, marido. É você. O ministério de intercessão sabe se defender. Gente, como é que é? O inimigo está dizendo que vai me matar. É comum o Manifesto Espírito Mundo falar assim: eu te odeio. Estava outro dia em Campinas, pregando na igreja de um pastor amigo meu. Eu estava seguindo e você manifestou uma mulher assim, ó, no primeiro banco. No primeiro banco. Eu vi que ninguém ia chegar lá para resolver, fui eu. Parei de ministrar. Em nome de Jesus, ele: vou te matar, que eu te odeio. Eu falei: mentiroso. Ele é mentiroso. Quando ele mente, fala do que ele é próprio. Ele pode me matar, gente? Pode, gente? Ele não pode nem me tocar, quanto mais me matar. Em nome de Jesus, sai dele. Gente, a igreja ficou tão aleluiada. A igreja glorificou, gente. Quase não consegui pregar. Porque todo mundo: pastor, ninguém expulsava o demônio dessa mulher aqui. Gente, quando você entende quem você é. Cadê o Filho de Deus aqui? Cadê ele? Cadê o Filho de Deus que estava aqui com a gente? Está ali, lá o Filho de Deus. Quando você entende que você é filho, querido, você está revestido de Cristo e assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a tua posição. O ministério de intercessão não desiste de lutar e é encorajado a reagir e contra-atacar. Mexeu em mim? Então eu vou atrás de você. Quando aparece um leão, um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Número 4, o ministério de intercessão olha para o passado e para a experiência de vitória. O Senhor me livrou da garra do leão e da garra do urso. Eu tenho que lembrar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu olho para trás, eu falo: Deus me livrou, Deus curou um câncer no meu filho, Ele vai curar um câncer em você também. Deus restaurou minhas finanças, Deus vai restaurar a tua também. Deus me deu o ministério, me tirou do nada e me deu um ministério, vai dar para você também. O Deus que transformou meu bom casamento num casamento de excelência, Ele vai fazer no seu também. O Deus que gerou filhos no ventre da minha esposa, vai gerar no seu também. Quer dizer, eu olho para o passado e olho para o futuro também. E por último, o ministério de intercessão enxerga o futuro com fé na vitória. O Senhor me livrará das mãos desse filisteu. Eu tenho mais 1 minuto e 50 segundos para acabar. Eu vou acabar na hora, que eu sou pontual. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Eu vou contar algo para vocês aqui agora. Estava conversando com o pastor Adriano. Fui num culto judaico. Lá em Israel tem um lugar chamado Beersheba, que é Berseba. Caminho entre o Golfo ali, que eles passaram a pé seco, entre a Península do Sinai, você sobe para Tel Aviv e depois para Cesareia Marítima. E ali tem um hotel que na verdade eles chamam de kibbutz, mas é um hotel. Eu participei de um culto judaico, o pastor deve ter participado aqui, é muito interessante, numa sexta-feira. Sexta-feira eles têm uma cerimônia do pôr do sol, os homens ficam de um lado, a mulher do outro, e os homens cantam o Cantares, o livro de Cantares. Eles cantam para as mulheres, é lindo. Eles fazem promessas de amor, cantam a beleza das suas esposas. As esposas ficam lá assim, e os maridos aqui cantando aquelas belezas, daquelas orações de Cantares para as suas esposas. Só que chega uma hora que o rabino toma posição, e ele fala o seguinte assim: olha para trás, e todo mundo se volta de costas. Todo mundo se volta. Eles dão as costas para o altar. Eu falo assim: olha para o teu passado. Olha de onde Deus te tirou. Olha para a tua família, de onde você saiu. Olha onde é que Deus te levou hoje.
É importante você olhar para trás, para você ser grato no dia de hoje e pensar no futuro que Deus dá. Olha, o futuro que Deus vai te dar está dentro de você. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo, não há nada impossível. Eu quero que você vire de costas agora. Vira de costas, olha lá para trás. Olha lá para trás. Você lembra de onde você nasceu? Você lembra da sua infância? Você lembra, talvez você não tenha orgulho nenhum da sua infância. Teu pai tenha te massacrado, tenha te abandonado. Você tenha sido órfão, me abandonar. Há muita dor emocional no coração do órfão. Você pulou de casa em casa, de família em família. Você foi abusado dentro de casa, violado. Teus irmãos te massacraram. Você olha para trás e você lembra da miséria que você viveu, da pobreza. Faltava comida, faltava amor, faltava esperança. Você olha para trás e você vê suas próprias derrotas. Foi você que traiu. Foi você que foi desleal. Esse pai mau foi você. E você olha para trás, e é bom você olhar para trás, para você lembrar que o teu Deus é um Deus bom de misericórdia. Agora, sabe esse passado que você está vendo aí com seus olhos? Sabe essas derrotas? Existe um lugar de paz e de esperança. Existe um lugar de festa onde Deus tira a tristeza e derrama sobre nós um óleo de alegria e nos veste com veste de louvor. Quando? Quando a gente crê e a gente ora. Olha para cá agora de novo, vira para cá. Você consegue ver seu presente? Aonde Deus te trouxe? Agora para onde Deus vai te levar? Para onde? Para onde Deus vai te levar? Querido, ora, intercede pelo seu futuro, pela sua família. O teu Deus, entenda isso, Ele traz à existência aquilo que não existe. O que é mais fácil para Deus? Fazer uma mulher de 90 anos engravidar como Sara, ou uma mulher virgem engravidar como Maria, ou criar agora um planeta assim, ó, um planeta. Há alguma coisa impossível, Senhor? A impossibilidade está dentro da gente. Abraão creu contra a esperança. Ele foi pai na velhice. Se você crê, pega essas ferramentas de guerra. Não desista, não desista, não desista. Não desista da sua casa. Não desista de ninguém da sua família. Ninguém pode ser descartado. Ninguém. Se você fizer isso, querido, eu tinha umas orações, mas acabou meu tempo. Levante sua mão. Se posicione agora. Levante sua mão, se posicione. Diga assim: eu sou filho de Deus, porque eu fui lavado e remido. Eu fui comprado e resgatado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou autoridade, revestido pelo Espírito Santo. Estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a minha voz, a minha oração e a minha intercessão tem peso de vitória no mundo espiritual. Eu trago de volta a alegria para a minha vida. E eu concordo aqui na terra que a bênção do Senhor está sobre mim, sobre a minha família, meu casamento. Existe bênção no fruto do meu ventre, nos meus filhos, nos meus netos. Existem bênçãos
nas obras das minhas mãos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter nenhum medo, porque o Senhor está comigo. Ele jamais me abandonará. Ele não me deixou órfão. O Senhor estará comigo por todos os dias, até o final dos séculos. O Senhor é o meu Deus, e eu libero uma palavra de conquista, de vida eterna, sobre a minha vida e sobre o meu futuro. Eu, em nome de Jesus, repreendo todo o espírito do inferno. Saia da minha vida. Eu consagro todas as áreas da minha história ao Senhor. Eu retiro toda palavra de maldição lançada contra mim, ou que saiu da minha boca. Eu retiro agora, e eu lanço uma palavra: nunca faltará do orvalho do céu, nunca faltará de uma colheita exuberante, nunca faltará do óleo do Espírito, dos dons do Espírito, do fruto do Espírito na minha vida. A minha descendência vai se multiplicar diante do altar do Senhor. A minha descendência vai ser reconhecida como descendência que o Senhor ama. Em nome de Jesus, todo calabouço espiritual, toda jaula das trevas, eu desautorizo agora. Eu desativo as ações do mal contra a minha vida, contra a minha igreja, contra os meus pais, contra os meus filhos, contra os meus pastores. Eu libero uma palavra de unção renovada sobre a cabeça dos meus pastores, meus pais. Eles imporão as mãos sobre mim, e eu serei abençoado. Vou comer do melhor da terra, da fartura e da abundância, porque eu sou meu Deus, nada me faltará. Ele me levará aos pastos verdejantes. Ele vai sossegar minha alma, Ele vai refrigerar minha alma nas águas tranquilas. O meu Deus não esqueceu de mim. Ele vai preparar uma mesa farta diante dos meus adversários. Meu cálice vai transbordar. Eu vou habitar na casa do Senhor com longura de dias. Ele me encherá da fartura do céu. E eu bem sei, diga eu bem sei, que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão e me alcançarão por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém.